Aqui é o professor Gilberto falando, com mais uma aula do nosso curso de diodos. E hoje a gente vai continuar a aula passada, em que a gente introduziu uma das primeiras aplicações, que foi a aplicação com porta lógica. A gente apresentou a porta lógica OR. Hoje a gente vai apresentar a porta lógica AND, agora, porta lógica AND. E o circuito que implementa essa porta é justamente esse circuitinho aqui. Tá? Mais uma vez a gente vai utilizar duas entradas. E a gente colocou a tabela da verdade aqui. 00, 05, 50 e 55 para a gente verificar a saída aqui e verificar se essa saída realmente implementa a função lógica AND, tá legal? Para isso a gente vai analisar esses três casos aqui, tá? E aí o que é que acontece? Tá legal? O que é que acontece? Quando as entradas aqui, as minhas entradas estão aqui, né? V1 e V2. Então quando as minhas entradas forem em nível lógico baixo, o que é que vai acontecer com os meus diodos? Observe, se aqui é 5 volts, esses 5 volts, para eu chegar em V0, vai passar pela queda nesse resistor. Então, o que é que vai acontecer? Se aqui é 5, quando eu chegar em V0, esse 5 vai passar pela queda no resistor, então aqui vai ser uma tensão ligeiramente inferior a 5 volts. Como aqui é 0 volts, se aqui é ligeiramente inferior a 5 volts, então a tensão nesse ânodo desse diodo vai ser superior à tensão nesses cátodos. Então, eu vou ter uma tensão aqui que é superior a 0 volt. Consequentemente, os meus diodos eles vão se comportar como fontes de tensão constante e, consequentemente, eles vão conduzir, uma vez que a tensão do meu ânodo está superior à do meu cátodo, e isso indica que o meu diodo ele está polarizado diretamente e, consequentemente, ele vai conduzir. Então, isso aqui são fontes de tensão constante em 0,7 volts. Aqui é 0,7 volts. Então, a tensão aqui em V0, se você parar para observar, V0 vai ser justamente 0,7 volts. Então, aqui, V0 é 0,7 volts, indicando para a gente o nível lógico baixo. Tá legal? O que é que acontece com esse outro caso aqui, em que a minha entrada é 0 e a outra entrada é 5 volts, ou seja, uma das entradas é nível lógico baixo e a outra é nível alto. Mais uma vez, a gente viu, né, com a entrada nível lógico baixo, o meu diodo ele vai conduzir. Mais uma vez, por quê? Se aqui é 5 volts, esse 5 volts vai passar por essa queda nesse resistor, então a tensão aqui vai ser ligeiramente inferior a 5 volts, porém superior a esse 0 volts. Então, meu diodo vai estar polarizado diretamente. Por quê? Porque a tensão no ânodo dele vai ser superior à tensão do cátodo dele. Então, aqui, esse diodo ele vai se comportar como uma fonte de tensão constante em 0,7 volts. Se a tensão aqui é ligeiramente inferior a 5 volts, então a tensão nesse ânodo vai ser inferior à tensão nesse cátodo. E, consequentemente, o meu diodo ele vai se comportar como um circuito aberto, ele vai estar em bloqueio, uma vez que a sua tensão no ânodo é inferior à tensão no cátodo, e isso caracteriza que o meu diodo ele está polarizado de forma reversa. Mas mesmo assim, a minha tensão aqui na saída, ó, de V0 para o nível lógico baixo aqui, eu tenho 0,7 volts. Então, aqui V0 é 0,7 volts, e aqui continua sendo nível lógico baixo para essa entrada, tá legal? Se fosse 5 e 0, seria complementar a esse caso. Então, em 5 e 0 eu também tenho 0,7 volts, indicando para mim nível lógico baixo também, tá legal? E quando as duas entradas forem nível lógico alto, que é esse caso aqui, perceba, se eu considerasse que aqui circula corrente, aqui eu começaria em 5 volts, passaria pela queda no resistor, então aqui eu teria uma tensão ligeiramente inferior a 5 volts. Só que a tensão nesse ânodo, que é ligeiramente inferior a 5 volts, ela seria inferior à tensão dos meus cátodos, que são 5 volts. O que indicaria para mim que os meus diodos estariam polarizados de forma reversa e, consequentemente, se comportariam como circuitos abertos ou chaves abertas. E aí a minha corrente, nesse caso aqui, seria numericamente igual a 0. Tá legal? E a minha tensão, 5 volts. Por quê? Porque como a minha corrente é 0, 5 menos uma queda de 0 volts vai dar justamente 5 volts aqui na minha saída.
indicando para mim que aqui é 5 volts e aqui teria nível lógico do tipo alto. Tá legal? Então perceba, a minha saída é nível lógico baixo quando pelo menos uma das entradas possui nível lógico baixo. E a minha saída só tem nível lógico alto quando as duas entradas possuírem nível lógico alto. Isso é caracterizado de uma função lógica AND. Tudo bem? E mais uma coisa, de forma complementar ao que a gente viu no nosso circuito comparador com porta OU, né? Ao comparador de valor máximo, esse circuitinho aqui, quando eu coloco sinais aqui em V1 e V2, vai nos fornecer, na sua saída agora, uma comparação que é o valor mínimo dentre as entradas. Tá legal? Perceba aqui, ó, que quando eu observo as entradas diferentes, a minha saída é sempre a do nível lógico baixo. Tá? Quando eu comparo o baixo com o alto e o alto com o baixo, a minha saída é alguma coisa próxima a menor dentre as entradas que eu tenho. Tá legal? Então, da mesma forma, né? Analisando da mesma forma, se o meu sinal V1 for esse aqui, ó, em preto, e o meu sinal V2 for esse em vermelho aqui constante, na minha saída vai ser alguma coisa parecida com o valor mínimo dentre as entradas. Então, nesse caso de cá, aqui eu tenho que V2 é menor do que V1. Então, na minha saída eu vou ter alguma coisa parecida com V2, que é menor do que V1. Nesse caso aqui, a minha saída está parecida com V1. Por quê? Porque o meu V1, nesse caso de cá, ele é menor do que V2. E aqui volta a saída ser parecida com V2, uma vez que V2, nesse caso aqui, é menor do que V1. Então, na minha saída, eu teria o valor mínimo, alguma coisa próxima do valor mínimo dentre as minhas entradas, tá legal? E por que está diferente aqui, né? Porque se você parar para observar, V0 vai ser justamente, vai ser a entrada menor mais a queda de condução do diodo, a queda de tensão considerada no diodo ou a consideração da fonte de tensão constante ou a tensão VD1 do seu diodo, tá? Então é por isso que eu tenho esse deslocamentozinho aqui. Então aqui eu teria, nesse caso de cá, V2 mais VD1, nesse caso aqui então V2 mais 0,7 volts, e aqui eu teria V1 mais 0,7 volts ou V1 mais VD1, tá legal? E aí o que é que acontece? Esse circuitinho é um circuito comparador cuja saída é o valor mínimo dentre as suas entradas. Tá legal? Então, esse é o nosso circuito que implementa a função AND e o comparador de tensão cuja saída é o valor mínimo dentre as entradas, tá certo? Comparando sinais, comparando tensões, é um circuito comparador também. Então, eu desejo que você tenha entendido esses conceitos, que tenha gostado dessa aula. Me diz se você gostou dessa aula, se ela ajudou você nos seus estudos. Se ela ajudou você nos seus estudos, curte, comenta, compartilhe essa aula, porque assim o YouTube vai entender que essa aula ajudou você nos seus estudos e vai poder ajudar outras pessoas também, mostrando essa aula para outras pessoas também. Então, desejo bons estudos para você, fique bem e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau!